Bom, excelente. Temos ainda um pequeno atraso. Eu queria convidar, por gentileza, a Maria Eugênia para rapidamente compartilhar conosco o material que a gente ficou pendente na manhã. E aí a gente já elimina os atrasos e em seguida compõe à mesa uma das que particularmente me interessa muito, as duas próximas, antes de ouvir o professor Demi, sobre internet dos brinquedos e depois plataformas para crianças. Mas antes a gente tem um material para compartilhar do CETIC e eu também um breve comentário sobre uma nova iniciativa que a gente lança hoje junto com o Google, também na área de educação. Em seguida a gente compõe a mesa. Por favor, Maria Eugênia. Obrigada, Rodrigo. Eu queria, antes de agradecer e dizer que é um prazer estar aqui discutir e ouvir muito sobre essa temática que é tão importante, dizer que essa pesquisa que o Mário mencionou há pouco, probabilística, maravilhosa, é a pesquisa Kids Online, que eu vou falar um pouco a respeito hoje. Não sei se a gente consegue a apresentação. Vou começando. Como o tempo é curtinho, obviamente, eu não vou conseguir falar de todos os indicadores, enfim. Mas eu queria aproveitar para dizer que os resultados completos da pesquisa estão disponíveis no nosso site, cetic.br, e que também, mais recentemente, a gente disponibilizou a base de microdados, ou seja, todos os dados desagregados para os anos de 2015 e 2016 para a pesquisa. Além disso, os questionários, toda a documentação metodológica. Então, quem tiver mais interesse de se aprofundar nos dados, eles estão disponíveis para download de uma maneira muito simplificada e rápida. Então, fazer esse merchan um pouco aqui para o nosso lado de que esses dados estão aí para ser utilizados. Vou contar um pouco para vocês da pesquisa em si, para quem não conhece. Nós agora completamos 5 anos de coleta de dados, né? No momento, a gente está fazendo a coleta do 6º ano consecutivo, porque é uma pesquisa anual. Desde 2012, a gente tem coletado. É uma pesquisa probabilística, o que significa que os dados, de fato, representam a população da pesquisa, que é de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. Como que a pesquisa surgiu no nosso contexto? Ela surgiu a partir de uma cooperação entre a rede acadêmica European Kids Online, com essa rede, né? E o Brasil foi o primeiro país a adaptar esse modelo de pesquisa para um país, num contexto fora da Europa. E, claro, desde o começo a gente contou com apoio tanto do Unicef quanto do Unesco, a própria SaferNet, o Ministério da Justiça, e também com a colaboração de um grupo realmente muito precioso de acadêmicos e interessados nos nossos dados e nos nossos resultados. Mais recentemente, acho que é importante mencionar que diversos países fora da Europa, além do Brasil, passaram a implementar esse modelo também. Então, já na América Latina, a gente já conta com vários países, Argentina, Uruguai, Chile, Brasil, Costa Rica, o Peru também vai começar, e também alguns outros países na Ásia, na África. Isso significa o quê? Que a gente passa a contar, na verdade, com diversos países para ter os dados comparáveis. E eu diria que esse é um dos grandes valores da pesquisa hoje, para além do fato de que a gente também consegue acompanhar a evolução dos indicadores ao longo dos anos. Bom, tendo dito isso, só para lembrar, o objetivo específico da pesquisa é entender as oportunidades e os riscos que as crianças encontram na internet, então, nessa população que eu mencionei, de 9 a 17 anos. Eu vou destacar alguns pequenos dados, digamos, os que mais chamaram a nossa atenção ao longo dos últimos anos, só para dar uma ilustrada de como que essa pesquisa se parece, nem de longe a gente consegue explicar toda a lógica dela. Então, o primeiro diz respeito à conectividade e exclusão digital, mesmo entre essa população. Então, a gente costuma muito frequentemente ouvir o termo... me fugiu. De nativos digitais, exato. E, quando a gente olha para os nossos dados, a gente percebe, bom, ainda que 8 ou quase 8 em cada 10 crianças nessa faixa etária seja usuária de internet, e que essa proporção seja maior ainda na região sudeste e no sul, chegando ali a mais de 90%, a gente ainda conta com uma parcela da população, dessa população, que está desconectada.
especialmente no Norte e no Nordeste. Quando a gente vê essas desigualdades, é claro, a gente observa esse mesmo padrão de desigualdade para diferentes rendas familiares, classes sociais, outras variáveis, mas é interessante dizer que, bom, a gente conta aqui com por volta de 24 milhões de crianças que são usuários de internet, é quase uma população inteira da Austrália, de conectados só de crianças no nosso país, mas, ainda assim, é preciso dizer que mais de 5 milhões de crianças, ou seja, indivíduos em idade escolar, estão fora da rede. O outro destaque que eu daria aqui, ele diz um pouco mais respeito a algumas oportunidades e desafios para a conectividade dessa população. Então, eu acho que, entre essas oportunidades e desafios, eu diria que está justamente o telefone celular, que realmente assumiu um papel muito importante frente aos outros dispositivos para acesso à internet. Vocês podem observar pelo gráfico que o computador, por outro lado, seja ele de mesa, portátil ou tablet, ele realmente perdeu uma relevância em relação ao telefone celular para essa população. Claro, não é só para essa população, a população em geral também, mas no caso das crianças e adolescentes isso é mais acentuado ainda. Qual é a preocupação em relação a isso? Quando a gente pensa nas limitações que o telefone celular tem em relação ao computador, chama muito a atenção o fato de que 1/3 das crianças e adolescentes usuários de internet contam exclusivamente com o telefone celular para acessar a internet, ou seja, não acessam por meio de computador, não acessam por meio de nenhum dispositivo, só um telefone celular. Eu estou falando aqui de 9 milhões de crianças, para vocês terem uma noção. O terceiro destaque que eu daria, ele já vai mais um pouco pensado na temática específica do dia de hoje. E o que tem chamado a atenção é o fato de que o tratamento ofensivo na rede ele se coloca como um dos principais riscos que as crianças enfrentam na internet. Ou seja, não contato com conteúdos do tipo baleia azul ou contato com desconhecidos, e sim o tratamento ofensivo. E é interessante ver isso porque esse tipo de risco, ou seja, um risco de conduta, a gente percebe que, se, por um lado, cerca de um quarto das crianças disseram que foram tratados de maneira ofensiva na internet, por outro lado, a gente vê que existe uma parcela aí também de crianças que admitiram terem elas mesmas tratado outras pessoas de maneira ofensiva. Então, é muito interessante olhar para esse dado e fazer uma reflexão quando a gente pensa que as crianças precisam ser protegidas, e precisam, mas entender que as crianças também, muitas vezes, elas agem nesse sentido. E aí, rapidamente, o último dado que eu gostaria de destacar é um dado que fala já mais especificamente sobre intolerância e discurso de ódio na rede. Esse dado ele foi um dos que mais nos chamou a atenção nos últimos anos, e ele é, de fato, o risco que tem sido citado com maior frequência por essa população. Então, 41% desses jovens usuários disseram terem testemunhado ou visto alguém ser discriminado na rede. E, claro, entre os principais riscos, a gente tem, pelo nosso contexto, a gente vê preconceito de cor ou raça, pela aparência física, homofobia, mas também, claro, a gente vê outros tipos de intolerância religiosa ou preconceito por alguém ser uma menina ou mulher, ainda que lá embaixo tem umas questões metodológicas aí também de como isso é reportado, claro, mas é interessante ver isso. E aí a gente ainda tem uma parcela um pouco inferior daqueles que disseram que se sentiram discriminados. É até interessante a gente pensar o porquê a gente costuma dizer mais que viu outra pessoa ser discriminada do que a gente ser discriminado, enfim. E aí, por fim, eu queria só dizer que eu espero que realmente que esses dados eles possam servir de base para os debates do dia de hoje, mas também, obviamente, para outras reflexões que, se a gente fizer. Os nossos dados foram citados em diversas falas hoje, não com nome à pesquisa, mas, de fato, é uma pesquisa que tem ajudado, muitas vezes, as pessoas a dizerem, bom, o nativo digital, não, espera lá, tem isso, tem aquilo. Então, isso me deixa muito feliz. Por fim, eu só queria comentar que, recentemente, o escritório de pesquisa da Unicef, na Itália, o Innocenti, numa parceria com a London School of Economics, eles têm um projeto que se chama Global Kids Online, do qual a nossa pesquisa hoje faz parte também, né, todos os países que conduzem essa pesquisa nesse modelo. Eles lançaram uma série de ferramentas, pensando justamente em como ampliar
a reflexão e o impacto das investigações, desse tipo de investigação, junto a gestores públicos, mas também junto à sociedade como um todo. O arquivo é super interessante. Se acessarem no site deles, globalkidsonline.net/impact, vocês podem baixar todos os materiais, é muito interessante. Queria só dizer que o exemplo do trabalho do NIC, por meio das pesquisas do CETIC, é mencionado em diversos momentos como um exemplo de como envolver atores diversos, de diferentes áreas, e como realmente fazer com que os dados tenham um impacto efetivo na sociedade. Então, vale a pena dar uma olhada, mais uma vez puxando a sardinha, mas é isso. Obrigada. Obrigado, Maria Eugênia. E, efetivamente, os dados que o CETIC produz, não só nessa temática especificamente, mas em tantas outras áreas, e mapeando com indicadores, é fundamental para fazer qualquer tipo de ação concreta, né? Seja na política pública, em especial, mas também nós, na Cefernet, não só como colaboradores, mas também como consumidores desses indicadores, para poder pensar os materiais e pensar as iniciativas a fazer com os diferentes públicos. Eu aproveito rapidamente só para pedir para colocarem o material que a gente prometeu anunciar, do curso em formação para professores também, que a gente anuncia, junto com o apoio do Google Brasil, em complemento a essas ações que foram comentadas presenciais, as ações que a doutora Fernanda comentou, que a gente fez junto com o CGI e o NIC-BR de formação com as 27 capitais do país, tentando sensibilizar os educadores e gestores da área de educação pública para incorporar esse tema. A gente tem muita inspiração pelo artigo 26 do Marco Civil da Internet. E a gente sabe que é um grande desafio, porque tem material disponível, vocês viram, e volto a fazer o convite para que, antes de ir embora, peguem mais materiais, além dos que receberam na sacola. Mas a gente sabe que, muito mais do que ter material disponível para orientação ao uso seguro da internet, é um grande desafio poder efetivamente trabalhar isso de forma sistemática. A regulação, a gente vai discutir daqui a pouco, a regulação nas plataformas para crianças, a regulação para combate aos crimes, a gente já discutiu um pouco, mas efetivamente esse desafio da educação nos parece ainda importante. Então, muito rapidamente, só a compartilhar que a gente anuncia hoje esse novo curso. É um curso totalmente à distância, autoinstrucional, e que ele vai ter duração de 40 horas, e que os educadores vão ter basicamente acesso a, inclusive, os conteúdos previstos no Marco Civil, ao decálogo do Comitê Gestor da Internet, que inspirou o Marco Civil. A gente fez, logo quando o Comitê Gestor publicou o decálogo, a gente, na Cefernet, fez questão de traduzir ele em quadrinhos, por exemplo, para poder traduzir aquelas expressões tão complexas e tão amplas. Assim como a gente traz para esse contexto, esse curso vem a responder essa demanda do artigo 26, mas também algumas competências da Base Nacional Comum Curricular que tratam da utilização crítica das tecnologias. Então, sem muitos detalhes, a gente, nesse primeiro momento, o público-alvo vão ser as secretarias de educação dos estados e municípios, para que possam incorporar esse material dentro das suas estruturas. Então, basicamente, são 4 módulos, com conteúdos variados de videoaulas, mas também infográficos, notícias, e bastante conteúdo em diferentes formatos. Um primeiro módulo de introdução em relação à cidadania digital, tratando de direitos e deveres online, basicamente compreender o próprio Marco Civil e outros marcos regulatórios da educação básica que podem ser conectados com a tecnologia. Então, esse é um desafio, né? A gente ouviu o MEC e o Daniel trazendo as experiências da CECADI. A gente tenta fundir aí 2 universos que são difíceis de trabalhar, a cultura da cidadania, do respeito, dos direitos humanos, e o outro, a questão de conectar isso com a utilização crítica das tecnologias digitais. O módulo 2 vai tratar da questão específica das intimidações, do cyberbullying e a questão do preconceito online. Um terceiro módulo, também cada módulo com 10 horas. Um terceiro módulo vai tratar da questão das sexualidades online, vamos tratar da questão não só do vazamento de nudes, mas também outros temas, como o colega Mário comentou, um tema tabu, difícil de tratar também na educação, que é pensar a liberdade sexual de adolescentes, em especial, também no mundo digital. E como esses espaços e essas questões podem ser tratadas não apenas do viés da repressão a, eventualmente, um crime que seja praticado no compartilhamento sem consentimento, mas
convidar os educadores também a pensar as oportunidades de conhecimento e de descoberta que a internet traz para as novas gerações. Um quarto módulo é um pouco mais objetivo quando trata questões específicas de senha, questões específicas de configurações de contas, configurações de privacidade, também uma pequena discussão sobre notícias falsas e busca segura, para que os educadores se sintam em melhores condições de ter ferramentas práticas. Todos os módulos contam, no final, com várias sugestões de atividades aplicadas em sala de aula, e a ideia é que também haja um material de apoio para as áreas mais remotas do país, um material de apoio em formato PDF, ou eventualmente até impresso, mas isso em caso excepcional, porque a gente sabe que ainda muitas cidades mais remotas não têm conectividade suficiente para a rede de ensino, por exemplo, todos os educadores fazerem um curso à distância. Então, a gente realmente não tem tempo, só para dizer que tem aí a composição de diferentes tipos de materiais, e a gente tem muita satisfação de poder ter o apoio do Google, não só com materiais, muitos vídeos, os vídeos que a colega Viviane comentou durante a apresentação, outros vídeos que a Helena mostrou, que o Google vem produzindo, mas também com o apoio à sistematização desse material. A gente está, nesse momento, em tratativas com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, mas também iniciada diálogos com outras secretarias, para que, nesse primeiro momento, as secretarias possam ter isso como parte do planejamento estratégico e toda a rede daqueles estados e municípios engajados possam ser formados nessa temática. Fica aí o anúncio e eventuais representantes de secretarias, além do próprio MEC, a gente também está em tratativas para compartilhar o material. Mais um esforço para poder tentar fazer com que esses materiais cheguem efetivamente de forma palpável para os diferentes perfis de educadores que a gente tem no nosso país. Dando seguimento, eu queria convidar meu colega Tiago para fazer a apresentação dos indicadores. Tiago, para poder esgotar o atraso que a gente tem, ou você prefere indicar os detalhes, para a gente não deixar as pessoas que vieram contando com isso também na programação sem essa informação, mas pelo menos acho que mostrar os indicadores, para que a gente possa então compor as mesas seguintes para a discussão da internet dos brinquedos, que é um tema bastante novo, urgente e interessante. Lembrando que as pesquisas do CETIC estão todas no link, né, do que a Maria Estão no link e nos livros aqui fora, na nossa mesa. Então, por favor, são gratuitas. E a gente fica muito feliz que as pessoas possam ver os nossos dados, as análises também, que a gente faz todos os anos. Bom, vou aproveitar esse segundinho aqui só para fazer. Queria fazer uma pergunta para o Mário, não sei se ele está aí ainda. A gente também ficou muito interessado nesse curso que a gente desenvolveu com o Google, pensando que, como vocês sabem, a gente trabalha junto com o Unicef. Quando a gente fala da urgência dos pais e educadores mediarem o acesso das crianças ao mundo digital, a gente sabe também que há não só pela questão técnica, mas do ponto de vista de formação para a cidadania em direitos humanos, a escola ainda nos parece ser um espaço vital de mediação, quando muitas famílias sequer têm, na seu próprio contexto, uma cultura de respeito, de paz, e para muitas crianças e adolescentes, a gente vem conversando com muitos educadores, para muitas crianças e adolescentes, um dos poucos espaços de vida no qual ela pode ser tratada como alguém de direitos, alguém com dignidade, ser respeitada no seu cotidiano, é na própria instituição escolar, né? E quando a gente tem as escolas, muitas vezes, como, claro, também espaço de violação, mas em muitos momentos como espaço de oportunidade de efetivamente oferecer uma alternativa de convivência pacífica para muitas crianças e adolescentes, o que, no caso da internet, também poderia acontecer, né? A gente sabe que tem muitas lacunas aí do ponto de vista da infraestrutura, também da formação dos educadores, mas a gente está de pleno acordo e insiste com a mesma argumentação que você teve, né? A gente, com esse curso, objetivo efetivamente de fortalecer essa ideia de que não é assunto de professor de informática e não é porque educadores
não dominam as mesmas redes e os mesmos equipamentos, que eles não têm condição de efetivamente educar para uma cidadania digital, ou educar para boas escolhas online, ou educar para que efetivamente a gente tenha oportunidades valorizadas na rede. Isso seja na sexualidade ou qualquer outra temática, né? E por isso que o nome do curso é Educando para Boas Escolhas Online. Inclusive, eu não tinha mencionado qual é o nome do curso, que é Educando para Boas Escolhas Online. E lembrando que é totalmente gratuito, e nesse primeiro momento ele não vai estar disponível ainda, digamos, para o grande público, para que ele seja incorporado nas plataformas das Secretarias de Educação nesse primeiro momento, e o que a gente também já está dialogando com o Ministério Público Federal e o MEC para, na medida do possível, dar maior escala ao material. Eu acho ainda, vou falar isso daqui a pouco, mas eu acho ainda que vocês estão esquecendo um componente importante de saúde. Então, o Mário falou sobre isso, a gente está vendo doenças. O principal problema, o principal sintoma, e a gente tem um dado aí, você fala ali da Global Kids Online, 124 mil crianças estudadas na Europa, transtorno de sono. Então, o primeiro, isso para não falar nada dos outros, não, nem vou entrar nos outros, porque a gente tem falado, e no TIC Kids Online também a gente mostrou isso, né? Automutilação, suicídio, droga, pararara. E eu não vou nem puxar a pulga atrás da orelha, mas eu acho que se a gente for aproveitar essa oportunidade, e o Mário acabou de falar da palavra-chave, que é indivisibilidade, e a gente tem direitos de saúde das crianças e adolescentes que no Brasil não são respeitados, a gente devia aproveitar essa oportunidade e colocar algo a respeito sobre saúde, né? E a gente está falando, enfim, transtorno de sono, acidentes, tem muita coisa aí que a gente podia, pelo menos, tocar, e não esperar mais 10 anos para se falar sobre isso, quando a prevalência das doenças tiverem escalado. Sem dúvida. Não tenho dúvida de que esse tema é central, a gente efetivamente não colocou no primeiro momento, mas a gente já tem mais 3 módulos pensados e efetivamente a gente quer construir, junto com vocês, inclusive, da Sociedade Brasileira de Pediatria, esse material e esse espaço, até porque muitos deles escapam até do domínio pleno da Cefanet, inclusive, mas que a gente certamente são temas prioritários, urgentes, e inclusive é por isso que a gente vai ter um painel logo em seguida com a sua presença para chamar a atenção. No módulo, efetivamente, a gente já tem mais 3 módulos para explorar, inclusive um especificamente para fake news, um outro para saúde, mas a gente tem que começar por algum lugar, e a gente está indo gradativamente, mas não tenho nem dúvida de que o tema do direito à saúde e também no digital é pauta prioritária. Claro que junto com as demais. Tiago, acho que está pronto. Por favor, Tiago. Bom, cadê? Foi? Desligou? Ligou? Agora foi. Bom, gente, como é a tradição, eu vou ser rápido aqui, eu só vou indicar, na verdade, os endereços, vocês podem navegar com calma depois. Mas como já é a tradição, a Cefanet costuma aproveitar a ocasião do CID para atualizar os indicadores que nós geramos sobre violações de direitos humanos, a partir das denúncias que nós recebemos, e também os indicadores sobre atendimentos, casos concretos que chegam diariamente no Helpline, no canal de ajuda. Então, apenas indicar para vocês que já está disponível, já estão disponíveis os dados de 2017 na página indicadores.cefanet.org.br. No ano passado, nós recebemos e processamos 63.698 denúncias anônimas, envolvendo 32.936 páginas diferentes. Essas páginas estavam hospedadas em 66 países distintos,
E aqui vocês podem navegar pelas categorias e ver por categoria o número de páginas que foi denunciada. O maior número de páginas no ano passado foram os casos de pornografia infantil, né? Foram 33 mil denúncias, envolvendo quase 21 mil páginas diferentes. E também no ano passado, a Polícia Federal ela bateu o recorde no número de operações, foram 110 operações de busca e apreensão, e também algumas de cumprimento de mandado de prisão, e 240 prisões em flagrante delito, pelo crime de distribuição, divulgação, produção e divulgação de imagens de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet. Os números já estão disponíveis, vocês podem navegar. Por essa linha do tempo dá para acompanhar a evolução aqui ano a ano. Vocês vão perceber que há um declínio a partir de 2015 no número de páginas, no número de denúncias envolvendo páginas de discurso de ódio, racismo, xenofobia, homofobia, intolerância religiosa, neonazismo e também apologia e incitação a crimes contra a vida. E a explicação para a diminuição no número das denúncias ela é angustiante, porque o que a gente tem percebido é que conteúdos que antes eram denunciados, muitas vezes hoje são compartilhados. Então, quem antes se indignava e quem antes denunciava mensagens de ódio e discriminação, hoje muitas vezes se sente à vontade para compartilhar. Compartilhar não só em redes sociais, mas compartilhar em grupos de família, etc. A gente percebe claramente que uma parcela da população passou a conviver passivamente com o discurso de ódio. E mensagens que pregam a intolerância, que defendem a segregação de pessoas em razão da sua cor de pele, etnia, orientação sexual, religião, etc. Essas mensagens elas passaram a ser não só difundidas, mas elas também passaram a não ser mais denunciadas, o que mostra aí um processo de assimilação, de alguma forma, por parte da população, do discurso de ódio como sendo um discurso legítimo. E isso é muito preocupante, e isso tem chamado muita atenção, e é a única explicação que nós temos para esse decréscimo de 2015 para cá no número de denúncias envolvendo manifestações de ódio. É como se a intolerância ela fosse naturalizada, ela estivesse sendo de alguma forma naturalizada e banalizada, a partir do momento em que não... E é interessante que esse período coincide com um momento de desgarçamento do debate público e da polarização e da radicalização. E essa visão de que tudo que é diferente tem que ser eliminado, tudo que é diferente tem que ser silenciado, tem se refletido também no teor das denúncias e no conteúdo das denúncias e na quantidade das denúncias. E é por essa razão que a gente dedicou a manhã inteira do CID, da programação do CID hoje, para discutir valorização, respeito às diferenças, valorização da diversidade, contranarrativas, educação e estratégias inovadoras para conter o avanço do discurso de ódio no país. Esse é um problema global, não é uma preocupação apenas do Brasil, é uma preocupação global, tanto que é o tema do CID global. E, se por um lado a gente se preocupa muito com as tendências que os números mostram, e os números comprovam que o discurso de ódio ele viraliza, ele é resiliente, ele desumaniza, mas a gente também
fica muito feliz em ver que não estamos sozinhos. Pelo contrário, a SaferNet ela é uma grande rede de pessoas, de instituições, de empresas, de órgãos públicos, de especialistas preocupados e dedicados a mudar essa realidade. Os números estão aí, eu não vou me alongar mais. Aqui, a Juliana mencionou de manhã, tem detalhes sobre cada um desses crimes. A série histórica de janeiro de 2006 até dezembro de 2007 foi colocada online. Vocês podem aqui acompanhar e cruzar esses dados. Por exemplo, casos de racismo, você tem a série histórica aqui por dia, por mês, por ano, total de denúncias, número de páginas denunciadas, número de páginas removidas e o contexto também desses picos e desses gatilhos. Então a gente usou o que a própria imprensa noticiou à época para tentar dar um pouco de contexto a esses números e tentar explicar aí uma série de números que é bastante rico e que serve sobretudo aí para pesquisadores se debruçarem sobre isso e entender um pouco mais do fenômeno. O último lote de indicadores são os indicadores do Helpline. Juliana, você quer comentar? Os indicadores do Helpline é o canal de atendimento ao usuário final, que a SaferNet, o serviço que a SaferNet tem, e que oferece desde 2007, e que já atendeu aí quase 16 mil pessoas. E enquanto a Juliana está vindo aí, tem um vídeo de 50 segundos aqui que mostra o funcionamento do Helpline. Não tem áudio aqui? Hã? Entendi. Você já passou por isso? Conhece alguém que esteja passando? Se você já sofreu alguma violência na internet, não sabe o que fazer nem como denunciar, nós podemos ajudar. A SaferNet oferece um canal gratuito de orientação e apoio, além de explicar o passo a passo de como denunciar crimes na internet. Você será atendido por um profissional, com respeito, anonimato e estrito sigilo sobre tudo o que for dito. Juntos, vamos fazer da internet um ambiente mais seguro, onde todos possam exercer sua liberdade com responsabilidade e respeito. Entre em contato com a gente, estamos prontos para te ajudar. Helpline SaferNet. Navegar com liberdade é navegar com segurança. Os números do Helpline mais atualizados até 31 de dezembro do ano passado são esses aqui. Sim. Antes de passar para a Juliana, só queria destacar que o Helpline no ano passado conseguiu chegar nos 27 estados do país. Faltava Roraima. E teve um caso e um atendimento concreto lá de Roraima. Que o usuário informou, né? Porque tem isso também, né? A gente já pode ter atendido e isso não ter sido informado. Bom, eu fui pega de surpresa, não sabia nem que tinha que apresentar os dados aqui, mas vocês puderam ver pelo vídeo que o Help é um serviço de ajuda totalmente baseado na internet, então as pessoas podem conversar em tempo real por chat, escrever um e-mail, mas é claro que se a gente quiser conversar com adolescente, eles não vão escrever e-mail para a gente. Então são os pais e os educadores que costumam usar, às vezes o chat está aberto no ar e eles preferem escrever um e-mail para obter orientação. E a ideia é basicamente ser uma porta de entrada, um primeiro elo nessa cadeia de proteção que envolva a segurança na internet, então para obter ajuda,
ajuda, informação, orientação de como denunciar, acolhimento também, especialmente a alguns casos que envolvem risco ou podem envolver alguma situação de maior sofrimento, como a gente percebe, por exemplo, em casos de compartilhamento não consensual de imagens íntimas. E aí a gente tem um gráfico que a gente gera todo ano, com os top 5, digamos assim, os 5 principais casos mais relatados pelos usuários. E, claro, discriminação, intimidação, ou o que a gente chama de cyberbullying, está sempre em primeiro lugar nos últimos anos. A gente, desde 2014, tem tido um crescimento grande nos casos de nudes, ou aqueles compartilhamentos não autorizados de imagem de nudez, mas, curiosamente, esse dado tem diminuído muito timidamente, mas desde 2016, 2015, a gente teve desde 2014, enfim, um crescimento, e em 2016 a gente teve um leve decréscimo, em 2017 também, o que dá uma certa interrogação, o que está acontecendo. É claro que a gente não tem respostas para isso, a gente tem algumas hipóteses. Uma delas é o Marco Civil da Internet, o artigo 21, e o esforço das empresas também, a gente não pode ignorar isso, de oferecer mecanismos que sejam de notificação rápida e imediata para casos de compartilhamento não consensual de imagens íntimas. Então, o Marco Civil tem uma exceção, né, porque para qualquer solicitação de remoção é preciso uma ordem judicial, exceto para casos envolvendo propriedade intelectual, e no artigo 21 diz para casos específicos envolvendo pessoas que tiveram suas imagens de nudez compartilhadas sem autorização. Então, essas pessoas podem notificar diretamente o provedor e, caso ele não busque de forma diligente, ele pode ser responsabilizado subsidiariamente. Então, talvez esse seja um fator aí, mas é claro que o Helpline ele não nos dá uma amostra que reflita a realidade do Brasil, porque são só aqueles casos que foram e chegaram até a SaferNet. Mas é um dado muito interessante, primeiro, para a gente entender do ponto de vista do adolescente, do jovem, o que eles estão vivendo. Então, a gente fica aqui discutindo riscos, violências, mas não necessariamente baseado na perspectiva deles. E a gente tem uma perspectiva, muitas vezes, adultocêntrica do problema, né? E ouvir o que eles têm a dizer é a melhor forma da gente entender também um problema e poder, claro, propor aí as melhores respostas. Então, é um serviço especificamente de escuta e um serviço mesmo para a gente conseguir garantir o que está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, de que toda criança e adolescente tem um direito à informação e à livre opinião, mas a gente não oferece muitos canais fáceis para eles exercerem esse direito. E uma linha pode também ser esse primeiro elo, aí, essa primeira oportunidade para que as pessoas possam falar sobre o que elas vivem, possam reportar e possam obter também informação e orientação adequada, né? Então, está aí disponível no helpline.org.br/indicadores esses dados, para quem quiser depois dar uma olhada. Obrigada.